partir de agora, a gente vai iniciar uma breve introdução sobre positivismo jurídico. Há vários tipos de positivismos jurídicos. Por isso que é mais apropriado a gente falar em positivismos no plural, porque há uma longa tradição do positivismo enquanto teoria da ciência jurídica. E ao longo desse tempo, esse positivismo passou por várias fases. A gente já viu um pouco dessas transformações com o que nós vimos dos métodos de interpretação da aula passada, que podem ser lidos como uma história do positivismo. Então, agora, nós vamos ver as teses do positivismo. As teses com relação às quais todo o positivismo se relaciona. Aliás, alguém só pode ser chamado de positivista, ou uma teoria só pode ser chamada de positivista, porque tem essas teses como fundamento, como base, como alicerce, princípio da sua teoria. A primeira tese é a tese do fato social. Ela é chamada como tese do fato social. Essa tese diz que o direito só é criado através de uma fonte humana, vejam bem, fonte humana, que vem de uma autoridade que é competente e legítima. Em poucas palavras, e de forma muito sintética, a tese do fato social diz que o direito tem como fonte o ser humano. E esse ser humano tem que ter uma autoridade legítima e competente para criar o direito. Essa tese, que vê o direito como fato humano, social, faz uma série de dualismos entre fato e valor, por exemplo, entre juízo de fato e juízo de valor. Então, o direito ele se preocupa com o fato, excluindo qualquer tipo de valor e de valoração. A segunda tese é a que vê o direito de forma objetiva. O direito é uma ciência objetiva. É nesse momento que ocorre a separação entre direito e moral, direito e política, ser e dever ser. Então vejam que as teses do positivismo vão estabelecendo dualismos de modo a limpar o terreno para que surja a ciência jurídica. Primeiro, diz que é um fato social humano, e excluindo qualquer fato divino, qualquer fato natural como fonte do direito. O segundo, exclui moral, política, qualquer ciência extra-jurídica. O que determina o direito é o próprio direito. O que determina a ciência jurídica em termos de objetividade é que ela mesma constrói seu objeto de forma objetiva. E a terceira tese é a de que o fato social humano que cria o direito e a separação do direito da moral tornam possível a descrição do direito na ciência jurídica. Então, uma coisa é o direito, as leis, e outra coisa é a ciência do direito. Uma coisa é o direito e seus operadores. A outra coisa é a ciência do direito e seus cientistas, seus pesquisadores, os professores. Uma coisa é o legislativo enquanto fonte do direito. A outra coisa é a doutrina em termos de fonte do direito. Então, a descrição do direito cria um outro dualismo, que é, de um lado, nós temos a descrição e do outro nós temos a aplicação. Conforme nós vamos ver hoje, vários verbetes falam desses dualismos, principalmente entre descrição, entre ver o direito desde um ponto de vista externo, e a aplicação, ver o direito desde um ponto de vista interno. Esses dualismos, todos esses dualismos construídos a partir dessas teses serão muito importantes para os positivismos nas suas várias facetas. Mas há vários tipos de positivismos, e é muito importante que a gente compreenda isso. Eles são diferentes, mas eles mantêm entre si uma relação. Uma coisa é o positivismo filosófico, aquele que diz que o fundamento do conhecimento é o sujeito. Esse fundamento filosófico, ele nasce, como nós já vimos, na modernidade, com o humanismo e o racionalismo. Em seguida, vem o positivismo científico, que nasce com a revolução científica da modernidade, que nasce o método científico. Então, baseados no positivismo filosófico, que tem como fundamento o sujeito, isso se transfere para todas as ciências com
o método científico, com a conquista do método científico. É a partir dessas duas revoluções, tanto filosóficas quanto metodológicas, que nasce a estrutura de toda a ciência, que é de sujeito, objeto, método, verdade e fundamento. Ou, sintetizando, sujeito, objeto e método. É com base nessa estrutura da ciência que nasce a metafísica do sujeito e a metafísica do objeto. E, a partir disso, os métodos. Não é por acaso que nós falamos até hoje em métodos de interpretação. O fundamento filosófico e científico desses métodos de interpretação são a relação entre sujeito e o objeto a partir de um método. E o fundamento filosófico disso é o sujeito, a metafísica da subjetividade que nasce na modernidade. E é claro, né, que tudo isso acaba repercutindo na ciência jurídica, a partir da sua ciência jurídica e da teoria dominante positivista, que tem como base as relações com o positivismo científico e com o positivismo filosófico. O Lênio Streck usa um conceito chamado de senso comum teórico dos juristas, baseado num outro autor chamado Luiz Alberto Vará. E no senso comum, que é uma espécie de imaginário do jurista na sua prática, ele diz que há uma mistura, um sincretismo de fundamentos no positivismo jurídico, tanto em sua face descritiva quanto em sua face aplicativa. E esse sincretismo, essa mistura de fundamentos, é o que torna possível tanto a descrição quanto a aplicação do direito contemporâneo. E para compreender esse sincretismo, esse contexto positivista, essas teses do positivismo, a gente precisa daquelas habilidades que a gente viu na aula passada, que é o conhecimento de filosofia política do Estado, filosofia social da sociedade e as teorias do direito, da justiça e da ética. Sem esse conhecimento, a leitura de obras como a do Streck, a de Dworkin e de outros teóricos que falam sobre hermenêutica fica muito difícil.